Nesse vídeo vou fazer o comparativo do Motorola Edge 40 contra o Galaxy S23 FE. S23 FE é recente lançamento da Samsung, que o Motorola Edge 40 lançou lá pro meio do ano. Qual dos dois vale mais a pena para comprar? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal aí. Caso você queira comprar qualquer um dos dois, dá uma olhada na descrição, porque tem a melhor oferta que eu encontrei nesse momento, que eu vou deixar aí. Inclusive, vou deixar os grupos de oferta, caso essa oferta já tenha acabado. E lá você vê em tempo real se você pode pagar parcelado ou à vista. Sempre tem o melhor preço, o melhor desconto para esses dois smartphones aqui, tá bom? Acessa lá e seja feliz na sua compra. O Edge 40 foi lançado agora em maio deste ano de 2023 e o S23 FE foi lançado em outubro, então temos 5 meses de diferença, né? O Edge 40 vai trazer suporte 2 anos de atualização, ou seja, ele está no Android 13, vai trazer até o Android 15 e atualizações de segurança vai trazer 3 anos. Então são 2 anos de Android com 3 de segurança. Já o Samsung traz o Android 13 também com o MIUI 5.1 e vai trazer até o Android 17, ou seja, 4 anos de atualização com 5 de segurança. Então a Samsung está um passo à frente em relação ao Motorola em quesito de suporte, atualizações. O Motorola poderia melhorar isso aqui, mas eu acredito que em breve ela vai aumentar esse prazo de atualização para ficar pelo menos 3 anos de atualização. Então a Samsung nesse quesito é melhor. Nas duas fabricantes temos diferenças na interface de sistema também, que na Motorola nós temos a interface de Android MIUX, né, que é o que mais se aproxima com o Android da Google mesmo, e aqui desse lado nós temos o Android da Samsung, que é a One UI, famosa, que inclusive está atualizando para a One UI 6, né? Enfim, quero destacar para vocês que cada sistema tem a sua particularidade. A One UI ela é um pouco mais pesada por causa dos seus recursos, né? Tem muito recurso, muita personalização e até por isso nesta versão aqui do S23 FE ela vai pesar aproximadamente aí 36, 37 GB, né? Só que aí a hora que atualizar para a One UI 6 diminuiu bastante isso aqui, acho que diminuiu para 16, 17 GB. Já a MIUX da Motorola é um sistema bem levinho, um sistema bem clean, bem parecido com o que a gente tem lá no Google Pixel da Google, e é um sistema que pesa pouquinho também, deve pesar aproximadamente aí uns 15, 16 GB, isso mesmo, 15 GB que nem apareceu aqui. Então, em quesito de leveza, a Motorola leva vantagem, em quesito de personalização e recursos e ferramentas, a Samsung leva vantagem. Tudo vai depender qual a sua prioridade. O que você quer? Você quer um sistema mais ágil, um sistema mais rápido, com menos recursos? Ou você quer um sistema que também é rápido, mas que tem muitas coisas para você trabalhar aqui? Aí depende de você. Por isso eu vou dar um empate nesse recurso aqui, porque ambos possuem ferramentas, inclusive ferramentas para ligar no monitor, no computador, que é o modo RED4 aqui na Motorola e o modo DeX na Samsung. Comentando um pouquinho sobre a tela de cada um deles, tem telas maravilhosas mesmo, só que na Samsung tem uma coisa que não me agradou tanto assim. Eu já vou chegar lá, antes eu vou falar da Motorola, né, que tem uma tela 6.55 polegadas POLED, é uma tela 144 Hz adaptável. Aproveitamento de tela é o que mais tem aqui, 90,8%, proporção 20:9 e proteção da tela, eu acredito que seja um Gorilla Glass 5 ou Gorilla Glass Victus, tá? Não tem essa informação com tanta assertividade para você porque eu não encontrei nem no site da Motorola. Mas pode ficar tranquilo que proteção tem sim nessa tela aqui, que é uma tela de excelente qualidade, eles não iam deixar sem. A questão do brilho também possui um excelente brilho de 1200 nits e você não vai ter problema para enxergar em ambientes mais claros. Já a tela do S23 FE é uma tela muito boa também, de 6.4 polegadas, 120 Hz adaptativa. A diferença do adaptativo de um para outro é que aqui na Motorola a tela fica adaptando entre 60, 90 e 120. E aqui na Samsung a tela fica adaptativa entre 60 e 90. Então, se está estática está 60, se está movimentando está 120. E aqui na Motorola fica 60, 90, 120, 60, 90, 90, 120, fica alterando nesses quesitos aí. O aproveitamento de tela da Samsung, que é uma coisa bem emblemática, bem chata mesmo, que é 83,2. Vocês podem ver que tem muitas bordas aqui, é um quesito que não me agrada de jeito nenhum, porque é parecido com o Galaxy A54, ou seja, a frente do smartphone, a frontal dele, é bem parecida com o intermediário. E esse smartphone não é da gama intermediária, ele já saltou de patamar. A proporção é 19,5:9, que é aquela proporção mais larga, né? Diferente do Motorola. E possui Gorilla Glass 5 com 1450 nits de brilho. Tirando o fato das bordas, a gente tem que elogiar essa tela sim, que é uma tela que possui excelente brilho. É uma tela muito responsiva, muito rápida, né? Acompanha
realmente tudo que você precisa aqui e as cores são bem vívidas, bem vibrantes. As vantagens do Motorola Edge 40 que eu curto muito é pelo fato da tela ser curvada, né? Para quem gosta desse tipo de painel, realmente vai ser uma coisa muito legal mesmo, uma coisa boa, e essa tela realmente é um charme, porque quando você movimenta as coisas aqui, ó, você percebe que a curvatura da tela nas laterais acompanha todos os aplicativos. Talvez um problema aqui para quem jogue, às vezes pode acionar a tela aqui quando está jogando sem capinha, e aí você pode acionar essas bordas da tela aqui involuntariamente. Então é bom sempre jogar com uma capinha. E a película também que você vai colocar aqui, às vezes pode ser uma película difícil de achar, uma película de cerâmica ou uma película de gel. Então não é qualquer película que vai servir nessa tela curvada da Motorola. O que eu gostei muito aqui é uma tela adaptável de 60, 90, 120, então ela não fica apenas 60 e 90, tá bom? Agora falando sobre a tela da Samsung, galera, é uma tela chapada, toda reta, apesar de ter muitas bordas, eu não curti isso, mas você encontra facilmente uma película para aplicar aqui no S23 FE. Talvez até a película do A54 caiba aqui. Eu não testei ainda, mas pode ser que sirva. E é uma tela também mais brilhosa. Eu percebo que no sol ela fica mais forte do que o Edge 40, tá bom? Mas essa vitória, eu vou dar a vitória pro Edge 40 porque realmente a tela do Edge 40 é uma obra-prima, galera. Se não fosse as bordas da Samsung, até que poderia dar um empate, mas o Edge 40 leva esse quesito por ter a tela bem mais trabalhada, uma tela curvada e uma tela mais inteligente na questão de adaptação de hertz. Falando sobre o acabamento dos dois aqui, temos bastante diferenças. No Edge 40 nós temos uma traseira em couro vegano, né, que é um acabamento muito bonito mesmo. Temos um módulo de câmeras aqui também que acompanha o acabamento de couro vegano. Essa traseira aqui realmente, essa cor preta, ela não deixa a marca de dedo de jeito nenhum. É fácil de limpar, não tem tanta protuberância nas câmeras e também é arredondada nos cantos, o que ajuda na anatomia de segurar o smartphone. As laterais são de alumínio, é uma ótima empunhadura para você segurar o smartphone, passa bastante segurança quando você está mexendo nele, por exemplo, abrindo o aplicativo ou mexendo assim. Dá para você mexer com uma mão apenas, lógico que ele é mais comprido, você pode ter um pouco de dificuldade, porém, ao segurar aqui você tem uma ótima anatomia nas mãos desse aparelho. E é um smartphone realmente muito bonito mesmo para o que ele apresenta. Temos aqui na parte de baixo a entrada USB tipo C para carregar o smartphone e transferir os dados. Saída de som aqui em cima também é uma saída de som estéreo, certificada pela Dolby Atmos, muito bom mesmo. Temos aqui o botão Power, volume menos e mais, são botõezinhos bem pequenos, bem jeitosos. Nessa lateral é totalmente liso e na parte de cima nós temos um microfone apenas, galera. Então esse celular é um celular muito levinho, muito bom de segurar nas mãos. E já o Galaxy S23 FE, galera, é um smartphone super robusto, mais grossão. Apesar de ter a traseira em vidro, ela deixa bastante marca de dedo. As câmeras são bem saltadas, então até por isso é bom colocar uma capinha, assim como a minha que eu tenho aqui, para proteger esse módulo de câmeras e essa traseira, que apesar de ter Gorilla Glass 5 de proteção, eu não facilitaria não. As laterais são laterais de alumínio também, é uma lateral que tem excelente acabamento, porém ela é muito lisa, galera. Apesar de ser fosca aqui, quando você pega na mão parece que vai escorregar a todo momento. E pelo fato do smartphone ser largo, às vezes você tem dificuldade aqui para pressionar os botões, que fica mais alto, e para segurar o smartphone. Então ele não é tão anatômico assim como o Edge 40 não. Temos aqui na parte de baixo entrada USB tipo C para carregar o smartphone, transferir dados. Saída de som também na parte de cima aqui, que sai o som estéreo. Desse outro lado temos o botão Power e o volume menos e mais, que fica um pouco mais acima do que o normal. Às vezes tem um pouco de dificuldade para poder pressionar os botões. Nessa lateral é totalmente lisa, não tem nada. E na parte de cima temos a gaveta de chip com o microfone, tá bom? Quero destacar para vocês aqui a gaveta SIM de cada celular. Da Motorola fica aqui embaixo, né, e ela suporta apenas um chip. Para você colocar o chip, você pode colocar através da tecnologia SIM e não tem suporte para cartão microSD. Então, realmente, Motorola com alguns pontos atrás em relação a isso. A Samsung suporta 2 chips, mas não tem suporte ao cartão microSD, mas pelo menos 2 chips dá para você colocar aqui, chips físicos. Sobre o peso dos dois aparelhos, eu considero que a Motorola é bem mais leve, 167 gramas contra 209 gramas. O S23 FE até cansa de segurar nas mãos, aí, caso você fique o dia inteiro com o celular nas mãos. Quando você coloca uma capinha ainda, ele fica mais pesado. Os dois possuem proteção IP68 contra água e poeira, áudio estéreo. Então, nesse caso aqui, galera, apesar do S23 FE ser muito bonito, ser bem acabado também, eu vou dar esse ponto para a Motorola porque é um smartphone mais leve, mais ergonômico e mais bonito, na minha opinião, que suja menos também. Falando sobre desempenho, processamento e jogos aqui nos dois smartphones, eu gostaria de destacar o processador e a memória de cada um. O processador do Edge 40 atualmente é um MediaTek Dimensity 8020,
de 6 nanômetros. A GPU dele é Mali G77 MC9, possui 8 GB de RAM, LPDDR4X e 256 de armazenamento UFS 3.1. Então, ótimo smartphone, ótima tecnologia de armazenamento e memória. E o S23 FE possui um Exynos 2200 da própria Samsung de 4 nanômetros, GPU Xclipse 920, que é uma GPU da AMD, inclusive possui até Ray Tracing, possui 8 GB de memória RAM com LPDDR5 de tecnologia e 128 ou 256 de armazenamento UFS 3.1. Aí que está a questão, os dois smartphones são bem espertos, bem rápidos mesmo, você não vai ter dificuldade para abrir um aplicativo, abrir alguma coisa, porque são bem lisos mesmo. Eu diria para você que não tive problema em nenhum dos dois de travamentos aqui, porque abrem aplicativos de forma bem inteligente e rápida mesmo. Agora, levando em consideração quando você estressa ao máximo o processador, por exemplo, em algum jogo, você pode ter um pouco mais de desempenho no S23 FE, só que ao mesmo tempo ele aquece muito mais do que o Edge 40. O Edge 40 pega calor também, fica mais quente, mas o S23 FE pode chegar até 45 graus, 46 graus jogando um Genshin Impact ou jogando um Fortnite, por exemplo. Mas ele não perde desempenho, essa é a grande vantagem. Só que o Edge 40 também vai muito bem, aí depende de você. O que você prefere? Você joga muito? Você usa mais só aplicativos de redes sociais no dia a dia, aplicativos para editar vídeo? Se for assim, você pode ir de AD 40. Mas se for algum jogo mais pesado, o S23 FE vai um pouco além. Pontuações benchmark aqui no S23 FE, ele faz aproximadamente aí 1.100.000 pontos. Enquanto aqui no Edge 40, galera, eu formatei o celular, vocês me perdoem, não fiz o teste recentemente, mas ele está atingindo cerca de 770, 750 mil pontos. Então a diferença é grande e até por isso o S23 FE ganha esse quesito aqui de desempenho e processamento. Falando sobre as câmeras dos dois dispositivos aqui, nós temos 3 câmeras no Edge 40 contra 4 no S23 FE. O Edge 40 tem essa câmera frontal aqui de 32 megapixels. Na parte traseira nós temos uma câmera de 50 megapixels principal e uma câmera ultra-wide de 13 megapixels. A câmera ultra-wide, ela além de ser ultra-wide, ela é de profundidade de campo e também serve para fazer o modo macro. Já o S23 FE, galera, a câmera frontal dele possui 10 megapixels aqui nessa bolinha, que é uma bolinha bem singela mesmo, não vai fazer tanta diferença assim. A câmera principal traseira possui 50 megapixels, tem uma ultra-wide de 12 megapixels e uma telefoto de 12 megapixels. Você pode perceber que tem uma diferença nas lentes de cada um deles, né? Aqui tem uma a mais, que é justamente a lente telefoto. Essa lente telefoto faz total diferença porque ela dá 3 vezes de zoom óptico, ou seja, você não perde qualidade nenhuma. E essa lente realmente é muito top mesmo, faz toda a diferença aí para você que fotografa. Mas levando em consideração as fotos da câmera frontal de ambos aí, eu diria para você que a Motorola está evoluindo bastante, já tem bastante nitidez na câmera frontal, alcance dinâmico muito bom também, as cores são cores bem naturais, só que a Samsung ainda está um passo à frente na minha opinião. Ela recorta melhor no modo retrato, faz o trabalho de pós-processamento mais inteligente com a inteligência artificial do modo otimização e nas câmeras principais também faz um ótimo trabalho os dois dispositivos, mas eu ainda acho que o S23 FE é melhor e melhor em geral mesmo, todas as câmeras para fotos aí ele faz um excelente trabalho. Agora diria para você que à noite, cara, à noite a Motorola clareia mais a imagem, para quem gosta de uma imagem à noite mais clara, o Motorola se sobressai. Agora para vídeos, galera, o Motorola faz 4K 30 em todas as câmeras, porém ele não consegue fazer um 1080p 60 na câmera frontal. Já o Galaxy S23 FE ele faz 4K 60 frames por segundo na câmera frontal, faz 8K 24 na câmera principal traseira e 4K 30 na ultra-wide e na telefoto. Então ele está um passo à frente aqui diante o Motorola Edge 40, porque todas as resoluções são estabilizadas aqui no S23 FE, mas a Motorola está se destacando bem para vídeos também. Eu acho que a única coisa que falta para melhorar é a questão do áudio ainda, e esses 60 frames por segundo na câmera traseira aqui não está ficando legal não, tem que melhorar isso aí. Então até por isso o vencedor desse quesito vai ser o S23 FE, tanto porque ele é um smartphone mais caro e é um smartphone que está numa categoria um pouco mais acima do Motorola Edge 40. Sobre bateria, nós temos 4.400 mAh no Edge 40 contra 4.500 no S23 FE. Apesar do S23 FE ser bem mais robusto, mais largo, mais pesado, né? O que ele abriga aqui na traseira dele é a câmara de vapor, que deixa ele com toda essa espessura e peso, né? Enquanto o Motorola traz essa bateria um pouco menor, só que também o desempenho dela acaba sendo melhor do que a autonomia do S23 FE.
Vou dar um exemplo para você. O Edge 40 aqui no meu uso normal do dia a dia, aí, testando nessa última semana, fez 5 horas e meia de tela ligada com 12 horas e meia de autonomia. Então isso é um ótimo número e pode fazer até mais ainda se a pessoa utilizar menos o smartphone. Já o S23 FE, galera, eu fiz até o teste de bateria aqui, porque eu fiquei mais tempo com ele. Fez 4 horas e meia de tela com 10 horas de autonomia total. Então esse número é um número bem abaixo. O Exynos gasta muita bateria realmente e o Dimensity 8020 aqui do Edge 40 faz um ótimo trabalho de autonomia e carrega muito mais o smartphone até o fim do dia. Por falar em carregar, cara, o smartphone da Motorola traz um carregador de 68 watts, o que deixa ele carregando de 1% até 50% em 15 minutos. E o da Samsung traz um carregador de 25 watts, né? Então, nesse quesito, demora muito para carregar, fica lá aproximadamente quase 2 horas carregando, enquanto a Motorola, mais um pouquinho de 1 hora aí ele carrega todinho. Samsung tem as suas tecnologias aqui, como por exemplo, tecnologia de carregamento reverso, carregamento por indução, mas o que importa mesmo nesse caso é carregamento, a velocidade de carregamento para mim, e também o quesito de autonomia de bateria. Então a Motorola leva esse quesito fácil. Sobre o preço, atualmente o Edge 40 está saindo nessa versão aqui, R$ 2.200, e o S23 FE 256 GB está saindo aí R$ 3.500, que é um preço muito caro na minha opinião. O S23 FE, para fazer sentido de fato para você comprar ele tem que cair aí para aproximadamente R$ 2.500, R$ 2.700 nessa versão de 256 e R$ 2.300 versão 128, até menos. Já o Edge 40, para fazer sentido, eu acho que deveria baixar mais aí para R$ 1.900, R$ 2.000 e não R$ 2.200, tá bom? Então se você achar um desses preços que eu acabei de dizer, principalmente lá no grupo de ofertas, aí talvez faça mais sentido. Agora, para quem quer cada smartphone, o S23 FE é para você que quer câmeras superiores para fotos e vídeos, um smartphone com um melhor desempenho para jogar e também para atividades do dia a dia, apesar desse aqui ser ótimo em desempenho também. O S23 FE vai um pouco além. Um sistema mais recheado de funções e aprimoramentos e que tem mais tempo também de atualizações de mercado. O Edge 40, eu diria para você que quer pagar um pouco mais barato no seu smartphone atualmente, um sistema mais enxuto e também mais limpo aí para você acessar as funções mais rapidamente e um celular que tem acabamento mais premium do que o S23 FE na minha opinião. Agora comenta para mim qual dos dois faz mais sentido para você comprar.